Fala pessoal, tudo bem? E o Banco Santander anunciou seu resultado do quarto trimestre de 2024, dando aí a primeiro passo para os resultados dos bancões, né? E os bancos tiveram um desempenho muito positivo desde o começo do ano. Se a gente for puxar o indicador de performance aqui no Coifin, a gente vê que o Banco do Brasil foi o que mais se destacou, com quase 15% de performance. O Itaú foi 10%, o IFNC, né, esse aqui no caso, ele é um ETF do índice financeiro, subiu 9,68%, e aí a gente tem abaixo do IFNC o Santander com 8,83% e o Bradesco com 6,66%. Só reforçando então que no ano, as ações do Banco Santander saíram dessa casa aqui de R$ 11,30 para os atuais R$ 12,83. Então se a gente pegar 12,83 dividir por 11,3, a gente tem aí uma apreciação de 13,53%. Uma coisa bem interessante do Banco Santander que eu vou abordar, vou voltar um pouco mais para frente, é que ele se encontra abaixo da sua linha de lucro por ação, mostrando aqui uma margem de segurança. E em cima disso que no final do vídeo a gente vai calcular o nosso preço teto. Mas falando então do resultado do Banco Santander, no quarto trimestre eles apresentaram 3,9 bilhões de reais de lucro trimestral, foi um crescimento de 5% na comparação trimestral e quase 75% na comparação anual, ou seja, realmente é um grande salto aí no seu lucro em relação ao ano passado, mostrando uma recuperação para o Santander. E uma rentabilidade também muito positiva, de 17,6%. Se você alinhar essa rentabilidade com o PVP atual de 0,81, você teria uma rentabilidade ajustada de praticamente 21,72%. Ou seja, para esse trimestre, quem comprou o Santander no preço atual teria aí uma rentabilidade de 21,72%. O que a gente observa? Crescimento nas margens financeiras, nas comissões, né, nos seus produtos e serviços, custo de crédito reduzido, e quando a gente fala de custo de crédito, ele até destaca aqui que é o provisionamento, que houve mudança para esse ano. Então, no primeiro trimestre de 2025, a gente vai ver as mudanças que vieram com a resolução 4966, afetando aí todos os bancos. Provavelmente um aumento de provisionamento, mas é bom saber que o Santander está controlando os seus custos, né? Os gastos cresceram abaixo da inflação, foi destacado, então aqui temos despesa com pessoal, enfim, outros. Índice de eficiência, houve redução, e isso é bom. Quanto menor o índice de eficiência, melhor. Significa que o banco precisa de menos dinheiro para produzir um determinado resultado, né? Ele precisa gastar menos para produzir um resultado. Isso é muito bom. Uma coisa que a gente possui aqui no Banco Santander, que é a financeira aqui, principalmente na carteira de veículos que o Santander tem, que é a maior financeira do país, né? E até destacam aqui 100% digital. Então o Santander hoje tem uma carteira de crédito nessa região de 73,4 bilhões, teve crescimento no cross-sell, boa experiência com o cliente, isso aqui é muito bom, né? A probabilidade de voltar a fazer negócios ou recomendar o banco é muito alta. A gente também teve crescimento na aba de cartões, o banco trabalha bastante, principalmente com as pessoas físicas, então uma carteira aí de 76 bilhões também. E a gente também teve aqui um plano de expansão de captação com o Santander AAA e com o varejo pessoa física. Ou seja, mais recursos que o banco vai tomar emprestado para poder emprestar para outras pessoas e ter uma rentabilidade, uma margem com clientes em cima disso. E uma coisa que eles destacam que é muito positiva, que os bancos têm que ficar de olho, é a redução no custo de captação. Então, por exemplo, você vai investir o seu dinheiro num banco, ele paga 98% do CDI ou ele paga 95% do CDI. Quanto menor isso aqui para o banco, melhor, porque é o menor custo dele com a captação e aí maior a margem financeira dele. Como a gente observou a carteira de crédito e as captações do banco, a gente tem uma carteira de crédito da pessoa física de 254 bilhões de reais, destinados dessa grande forma aqui, com 71 bilhões de consignado, 57 de cartão de crédito, financiamento aqui ao consumo, 83 bilhões aqui em dezembro de 2024, e grandes empresas com 135 bilhões de reais, totalizando uma carteira ampliada de 682 bilhões de reais. Pessoal, apenas fazendo a correção, eu falei tamanho da carteira aqui, mas a gente está abordando, nesse caso aqui, nesse caso sim a carteira, mas nesse caso aqui o faturamento, tá? Só corrigindo essa informação que eu acredito que eu tenha falado carteira nessa hora aqui. O spread do Banco Santander vem aumentando. Se a gente pegar o ano passado, ele tinha um spread de 9,73% e agora subiu de 10 para 10,49%.
Isso mostra aí uma melhora no custo de captação, uma redução e também uma melhora nas taxas de juros que ele empresta os seus recursos, né? Então, o comissionamento aqui, como que é feito a receita de comissionamento? Temos cartões, conta corrente, seguros, né? Você vê que cartão é muito relevante para o Banco Santander. Vai ter, por exemplo, operações de crédito, corretagem e colocação de títulos, administração de recursos, que tem aqui fundo, previdência e consórcios, e aí tem aí um total de 5 bilhões de reais em comissionamento. Falando de custo de crédito e inadimplência, isso é muito importante para os bancos. Então, houve redução no custo de crédito e no PDD, né? Então 3,5% de custo de crédito, saiu de 4%, teve um efeito não recorrente no ano passado, que impactou ainda mais o resultado do banco. Aqui a formação de inadimplência, a gente vê que o total subiu para 3,7%, pessoa física caindo, só que aumentou aqui na pessoa jurídica, refletindo o mercado atual. E a inadimplência acima de 90 dias está estável em 3,2%, com pessoa física 4,3% e pessoa jurídica a 1,6%. O que é o problema aqui? É que se essa situação aqui não for tratada, vai ser repassado para inadimplência acima de 90 dias. Falando um pouquinho de dividendos do banco, o banco tem um histórico bem recorrente de pagamento de dividendos, com pagamento trimestral. Houve aqui a sua ascensão de 2016 até 2020, 2021, e desde então, com a queda nos resultados, alguns efeitos pós-pandemia, houve redução no pagamento do provento por conta da queda do lucro do banco. Mas o pagamento a gente observa que ele é trimestral, com Datacom para janeiro, abril, julho e outubro. Para janeiro desse ano já foi, então a gente pode aguardar um próximo anúncio com Datacom para abril. Ou seja, daqui a 2 meses aí vai ter uma Datacom com pagamento provavelmente em maio, seguindo a política do banco, que hoje distribui aproximadamente 50% de payout. Trazendo um pouco aqui da planilha do DAN, que eu sempre trago aqui, temos Santander com a cotação atual de 12,83 para SAMB3, um dividendo acumulado de 6,73, um lucro por ação de 1,55, com um lucro projetivo de 2,08. Então eu peguei o resultado do último trimestre, multipliquei por 4, deu 15,6 bilhões de reais, dividindo pela quantidade de papéis, temos mais de R$2 de lucro projetado, que seria um dividendo de um pouco mais de R$1, gerando 8% de dividend yield. Se a gente trabalhar, então, com um dividendo mínimo de 6%, teremos um preço teto de R$17,34. Mas esse não é o meu preço teto final e eu vou explicar já já. Então, voltando para a receita e o valor de mercado do banco, temos aqui uma diferença, como se tem a margem de segurança. Se a gente estimar um preço teto com 135 bilhões de valor de mercado e dividir pelo valor de mercado atual de 88,92, temos que o banco precisaria subir ainda 51,82% nas suas cotações, que representaria hoje uma casa de R$18,41, tá? E eu vou explicar o porquê que eu acho que R$18 é um preço teto bem interessante para Santander. Uma coisa muito interessante para os bancos é sempre observar o PVP e o ROI deles. Então, quanto melhor essa relação de ROI e PVP, melhor aí o preço para estar comprando o banco, tá? Hoje ele está abaixo do seu valor patrimonial e está entregando um ROI mais elevado, como a gente viu no último trimestre. Mas, se a gente pegar a média do PVP do banco, a gente teria 1,11, tá? Então, uma média de 1,11 o valor patrimonial e hoje ele está a 0,81. Para ele chegar nesse valor, o banco teria que ainda subir 37% nas suas cotações para gerar, então, um PVP médio dele que daria R$17,58. Você vê que bate bastante com a fórmula do Bazin, né, de R$17,34, ficou bem nessa linha. Então eu estou calculando aí um preço teto nessa faixa de R$17 a R$18 de preço teto para Banco Santander. Bom, pessoal, é isso. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Quero agradecer aqui que a gente chegou à marca de 600 inscritos e amanhã a gente vai ter live. Estamos fazendo sorteio de livro, então não perca, tá bom? Se inscreve no canal, deixa seu like, compartilha com os familiares e amigos ou aquele que tem interesse em investir em ações e aprender a investir melhor. Obrigado, pessoal. Até a próxima e tchau.